Olá, meu nome é Renata Aguiar e eu vim aqui apresentar o texto Outras Águas, Mito e Resistência nas Margens Poéticas da Amazônia. Esse texto é um relato da minha experiência como performer, na verdade de uma travessia que eu faço da fotografia até a performance. Eu, durante 10 anos, fui fotógrafa exclusivamente e no meu processo de doutoramento eu comecei a entrar em contato com a metodologia performativa e isso foi me levando de trás das câmeras para frente delas. Então, nesse artigo, eu construo conexões entre as imagens de Ofélia, do século XIX, a fotografia Autorretrato Afogado, de Hippolyte Bayard, também do século XIX, na Europa, e o mito Tupi-Guarani, da Vitória Régia. Eu faço isso através de imagens que eu produzi nessa tentativa de botar em prática a metodologia performativa. Esses trabalhos eu chamei de A Afogada e A Regressa. Eu usei como exemplo das Ofélias do século XIX a Ofélia Morta, de John Everett Millar, que é uma imagem bem emblemática dessa época da pintura, do romantismo na pintura. Durante o século XIX aconteceu um fenômeno que foi a retomada dessa personagem de Shakespeare, que era uma personagem secundária na dramaturgia de Hamlet, e ela, 200 anos depois da sua criação, começa a voltar à cena das artes, principalmente na pintura. Nessa mesma pintura, ela é retratada quase sempre morta ou louca, né? Através das pesquisas, eu comecei a compreender que esse ideal romântico de beleza da mulher pálida, frágil, física e mentalmente, na verdade, um culto à invalidez, como bem coloca Brand Dijkstra. É uma imaginação misógina que começa a produzir uma imagem do que se desejava ou se tentava forçar o corpo feminino a habitar. Né? E é revelado pela história da arte quando a gente compara essas várias imagens dessa época. A iconografia de uma mulher que não chega nem a ser o outro, mas aquilo que se torna objeto, porque quando é representada morta ou quase morta, ela já não é mais um outro em si, mas uma coisa. Né? Isso vai acontecer em paralelo com o discurso da medicina, que vai, nessa época, vir com a teoria da histeria feminina e da melancolia erótica. Então, nesse sentido, eu vou percebendo que os dois discursos, o médico e o artístico, o estético, vão mutuamente se reforçando. Assim, a gente pode perceber que uma imagem ela nunca é mera imagem. As imagens elas não são uma cópia do real, mas a sua própria construção. Em seguida, eu vou para a fotografia, também do século XIX, 1840, do fotógrafo francês Hippolyte Bayard, que é o autorretrato afogado. Nesse autorretrato, o fotógrafo tira uma fotografia de si mesmo afogado, morto, e no verso dela escreve uma carta, uma pretensa carta de suicídio. Intencionalmente, ele cria essa imagem como um ato de revolta contra o governo francês, que tinha lhe negado a patente da fotografia e dado a Uniepce. Né? Mas o que ele faz de fato com essa imagem é inaugurar o caráter ficcional da fotografia, já que ele morto não poderia se autofotografar. Ele deixa escancarado o fato de que a fotografia não é uma representação do real simplesmente por ser construída de forma indicial, mas é principalmente uma construção da realidade através de ficções. Né? Assim, a fotografia ela é aqui considerada enquanto imagem técnica indicial, codificada e decodificada pela imaginação. Frente ao acontecimento, que é efêmero, que se dá e acaba,
na fotografia existe uma noção central de duração. É um artifício capaz de apresentar e instaurar realidades. Assim, a fotografia ela é entendida como uma encenação. Ela sobrevive constituindo fato em cena, como diz Flusser. A performance é a própria imagem, não é a encenação no momento em que aconteceu, mas se dá na própria superfície da fotografia. Assim, a performance se instaura pela superfície da imagem como imagem performativa. A questão não gira em torno do registro de uma performance, mas antes no sentido da execução linguística que ela opera, associando palavra a um ato de fala, né? Assim, a gente constrói a imagem como se fizesse um gesto. Em seguida, eu trago algumas descrições sobre o processo de construção da afogada e da regressa. Essas imagens foram feitas em 2020, quando eu retornei do Rio de Janeiro para a cidade de Belém, capital do Pará. Nós estávamos em plena pandemia e eu fui passar esse tempo, até que o trabalho retornasse, na ilha de Mosqueiro, que foi uma ilha onde eu vivi na minha infância. Assim, o trabalho ele é também, de certa forma, autobiográfico. Ali nessa ilha eu percorri os lugares, revisitei os espaços de pertencimento que eu conheci um dia, mas que agora foram tão modificados pela própria interferência do mundo. A interferência tanto da natureza quanto do homem, que nos últimos anos se tornou muito intensa na região. Tanto as águas que vêm subindo, quanto os prédios que têm aumentado e as construções precárias vão modificando a paisagem dessa cidade. Nesse sentido, eu construí várias imagens até conseguir chegar finalmente na Afogada, que foi essa primeira imagem que surgiu, que eu compreendi enquanto obra, né? Nela eu consigo trazer várias questões sobre o feminino, né? Sobre esse feminino que afunda, que é afogado durante tantos séculos, mas que retorna, né? Assim, eu crio um entendimento através da performance que foi preciso submergir para vivenciar os ciclos de morte e vida que dizem respeito às constantes transformações que permeiam tudo o que há. É uma trilha no desejo de seguir as pistas deixadas pelas histórias e memórias de mulheres que resistiram à opressão, devoração e gradual desencantamento do mundo. Com isso, eu acabo trazendo da memória das mulheres da Amazônia o mito da Vitória Régia. É uma história que aqui todas nós conhecemos desde muito cedo. Ela faz parte da cultura local e das histórias que são contadas desde a infância para todas nós. E ela é mais ou menos assim. Quando nada existia, Tupã criou a Terra. E primeiro criou o céu e os seres luminosos, o Sol e a Lua. Eram consagradas à Lua as guerreiras e camiabas, guerreiras muito bravas que não queriam ou permitiam entre si a presença masculina. Quando a Lua foi criada, não existia no céu nenhuma estrela e ela vivia lá sozinha. Para remediar essa solidão, a Lua começou a escolher entre as guerreiras mais valentes das Icamiabas, uma delas para transformá-la em estrela e brilhar no céu como sua irmã, filha e amante. Assim, o céu se encheu de estrelas que antes foram guerreiras. Nayá era uma guerreira Icamiaba que acabou se apaixonando pela Lua. No entanto, a Lua não olhava para ela. Um dia, perdida na floresta, de tanto admirar o luar, Nayá chegou a um rio espelhado e nela viu o reflexo da Lua. Entrou na água, pensando que a Lua tinha descido ao seu encontro.
mas ao chegar bem no fundo percebeu que era só um reflexo e a água permeável a tragou para o fundo do lago e ela morreu. A lua, sabendo do destino trágico da pobre guerreira, resolveu remediar a situação e, banhando o corpo de Nayá, que já flutuava imóvel, transformou seus cabelos em raízes, seu corpo numa folha redonda que flutuava sob as águas. E por fim, o seu peito se transformou em uma flor estrelada de pétalas brancas, a Vitória Régia, a estrela dos rios. E assim, pensando nessa história de Nayá e da Vitória Régia, eu decidi que eu não queria repetir mais um afogamento. Não era isso que eu desejava com a minha construção de imagens, reforçar um imaginário ou recriar uma iconografia que serviu principalmente para nos oprimir. O meu desejo era de construir imagens para outros mundos possíveis. Assim, voltando aos meus arquivos, eu percebi que eu encontrei a regressa, justamente a imagem dessa mulher que retorna e que sempre esteve lá, oculta nos meus arquivos performáticos do ano de 2020, apenas à espera que a luz de um olhar pudesse encontrá-la.